Paz e graça para você ligado nessa emissora. Como toda sexta-feira, nesse horário, iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Ao longo da semana, você fica com os debates. Quem preside é o Zeca. Mas de sexta-feira, estou eu aqui matando a saudade da Rit, né, e de todos os colegas e dos convidados. Não faço mais debate com eles, porém, extraio dos irmãos e das irmãs o melhor para que você e eu possamos nos edificar na palavra de Deus. E o assunto que nós vamos tratar hoje é bastante controverso, delicado, né? Amanhã é noite de Natal e muitos cristãos já há um bom tempo alimentam uma série de dúvidas a respeito da validade das celebrações que no passado mais antigo não tinham questionamentos. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, adolescente, jovem, não havia questionamento a respeito da celebração do Natal. Isso aconteceu aí depois de um momento aí que nós vivemos no mundo evangélico, onde várias questões se colocaram. Foi na época, se não me falha a memória, da caça às bruxas lá, né? A questão da batalha espiritual, os grupos que viam demônios escondidos em obras de arte e também em símbolos da própria igreja, né? E esses questionamentos foram ganhando volume e existem até hoje, e é bom então que nós os esclareçamos de vez por todas o que a Bíblia diz a respeito e como nós cristãos devemos encarar as controvérsias. Nós não queremos pôr fim às controvérsias porque nós não vamos conseguir mesmo, mas queremos saber como nos posicionar em relação a essas controvérsias, conhecendo-as e sabendo o que nós devemos fazer como seguidores e obedecedores da palavra de Deus. Para nos ajudar, ninguém melhor do que um professor da palavra de Deus, né, em nível de pós-graduação. Então, por isso, temos conosco o reverendo professor Dr. Dario de Araújo Cardoso, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor do Instituto Andrew Jumper, entre outras coisas. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Paz e graça, Eber. Uma alegria estar de volta aqui, poder participar do programa e falar dessa data tão importante para nós cristãos, tão cheia de mistérios, mas certamente muito bela e muito rica. E a igreja que o irmão pastoreia continua lá na Vila Maria? Vila Maria, estamos lá na Rua da Gávea, 753. Estamos aí fazendo as nossas celebrações todos os domingos, com os nossos corais, os nossos grupos, e sua audiência está convidada para estar conosco lá, Zona Norte de São Paulo. E quais são os horários? Nós temos cultos às 9 da manhã e às 19 horas no domingo. São os cultos principais da igreja. Muito obrigado pela presença do irmão, né? A Vila Maria, todo mundo conhece, Zona Norte de São Paulo. E a Igreja Presbiteriana de Vila Maria é uma das igrejas mais tradicionais aqui da cidade de São Paulo no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecida como IPB, né? Aliás, a gente cada vez mais se confunde com os nomes das igrejas. Por exemplo, uma igreja bem antiga, muito antiga, é a Igreja Presbiteriana Unida, né? Da Rua Helvécia, que pertence à IPB. Mas como ela tem o nome Presbiteriana Unida e tem uma denominação chamada Igreja Presbiteriana Unida, é uma complicação. É verdade. Isso traz muita confusão entre nós mesmos presbiterianos, né? E precisamos estar sempre lembrando, é da Rua Helvécia, né? Uma saída que eu tenho visto é atribuir nome à Igreja Presbiteriana Ebenezer, por exemplo, né? O que acontece é que a gente já tem várias igrejas presbiterianas Ebenezer, várias igrejas presbiterianas Betel. Então, aí complica. Aí complica, né? Então, acho que o sistema de bairro... Bairro é melhor. É melhor, né? Tá certo. Muito bom. Muito obrigado pela presença do irmão. A gente vai assistir a matéria que apresenta o assunto sobre o qual nós vamos discorrer. Vejam só. O Natal se transformou numa festa que mistura tradições de muitas origens, com um consumismo desenfreado que, apesar do comércio eletrônico, continua mobilizando as cidades. As luzes, as árvores, as compras, as feiras e o jantar da empresa talvez não nos deixem ver o principal. O Natal é uma festa religiosa em que celebramos o nascimento de Jesus.
Mas, se pesquisarmos um pouco mais, vemos que sua origem se perde na antiguidade, nas primeiras e remotas crenças humanas, e ao longo dos séculos foram se incorporando novas tradições. Desde o Império Romano, o Natal tem sido uma luta entre elementos religiosos e pagãos, entre a festa e a liturgia que se prolonga até nossos shopping centers. A data do 25 de dezembro, como dia do nascimento de Jesus, foi fixada pela Igreja Católica em 525 para coincidir com festas pagãs do Oriente e de Roma. Segundo alguns historiadores, foi o Papa João I quem oficializou a comemoração, embora alguns digam que ela já existia desde os tempos do imperador Constantino. Seja como for, os cristãos do Oriente jamais aceitaram essa data e até hoje os armênios comemoram o Natal em 6 de janeiro. É quase nula a chance de Jesus ter nascido no Natal comemorado pelos cristãos ocidentais no dia 25 de dezembro. No hemisfério norte, o inverno ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano. Portanto, se Jesus tivesse nascido em algum desses meses, seria uma época de muito frio e não faria nenhum sentido o fato de existirem pastores e rebanhos acampados à noite sobre as colinas da Judéia. É claro que a cada ano que passa, essa dificuldade aumenta. Dentro das igrejas, já vemos muitas polêmicas envolvendo o Natal. Por isso, hoje, aqui no Vejam Só, iremos conversar sobre o tema e entender o que devemos fazer diante de tantas controvérsias envolvendo o nascimento de Jesus. Fique ligado, a entrevista especial de hoje já começou. Bem, para que eu não esqueça, a gente já vai pôr a enquete no ar. A enquete é uma pergunta bastante direta relacionada ao tema de hoje. Vamos lá? Você é a favor das celebrações de Natal tradicionais feitas nas igrejas? Você é a favor que a igreja local celebre o Natal do jeito que a gente vem celebrando aí, né? Sim ou não? Ao final dessa edição, a gente vai verificar o resultado parcial, tá bom? Talvez, né, quando você abrir a enquete no dia da exibição do programa, dia 23 de dezembro, né, o resultado que a gente vai publicar hoje não seja igual ao que você vai ver no computador, porque a enquete continua no ar, tá bom? Muito bem. Reverendo, por que nós temos controvérsias em relação ao Natal? O Natal celebra o nascimento de Jesus. Quer coisa melhor? É muito interessante isso. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que observar, mais antiga, Heber, que o valor da celebração sempre foi mais importante do que os seus dados e detalhes. A própria Bíblia não se preocupa em nos dar informações muito detalhadas, inclusive do primeiro Natal. Nós temos alguns cenários que são apontados para nós, mas a cronologia deles, por exemplo, a Bíblia não nos apresenta. E porque o evento é mais importante do que todos esses detalhes. Mas quando nós chegamos, principalmente no século XX, século XXI, onde a história, as datas, a arqueologia, né, ganhou corpo e importância, essas perguntas começaram a ser feitas. Quando? Onde? Né? Então, aqueles lugares tradicionais de peregrinação e visita em Israel começaram a ser verificados, visitados. Existe um lado muito bom nisso, de esclarecimento, mas isso também gera uma série de questionamentos, dúvidas e, em alguns pontos, inclusive, controvérsias, né? Fora a questão teológica, como mesmo você apontou, né? Que envolve outras... as práticas mesmo da igreja que vão sendo questionadas, o contexto católico, o contexto evangélico, o contexto neopentecostal, todas essas coisas se tornaram mais vivas na discussão da igreja e o Natal está no meio dessas muitas discussões. Então, lá no seminário o senhor está dando aula de que disciplina? No seminário eu dou aula de arqueologia, História e Arqueologia da Bíblia.
Maravilha. Estamos lá, pertinho. E no Andrew Jumper? No Andrew Jumper eu dou aula na área de pregação. Bacana. Então, reverendo, a gente deve ou não guardar a data? Tá. Então, veja, a guarda da data é um aspecto de celebração da cristandade. É uma herança, é uma tradição. A pergunta que eu sempre faço diante dessa questão é: que outra data nós vamos celebrar? Ok, temos várias discussões sobre qual foi a data do nascimento, mas eu não vejo aqueles que questionam a data de dezembro nos oferecer uma data alternativa, porque deixar de celebrar nós não podemos. Então, na falta de uma definição e de um consenso, eu acredito que a tradição ela é suficiente. Alguém poderia resolver comemorar numa outra época do ano, mas ele se descolaria dos seus irmãos cristãos, tradicionais, verdadeiros ou não, e a tendência é que ele deixasse de celebrar e de trazer a importante mensagem que o Natal traz, biblicamente falando, inclusive. Isso que eu gostaria que a gente já ressaltasse logo no começo do programa, reverendo, que são, talvez, boa parte dessas controvérsias esteja ligada a uma falta de compreensão do que o Natal significa e no que ele implica, né? Mas antes, o senhor falou, nós não podemos deixar de celebrar. Por que nós não podemos deixar de celebrar? Eu fui vizinho, quando eu pastoreei lá no Jabaquara, eu fui vizinho de uma igreja da IPB, cujo pastor, na época, não gostava de... Ele até dizia assim, por que você me diz Feliz Natal, reverendo? Você está dizendo Feliz Aniversário de Jesus? Isso não faz sentido, Jesus não está fazendo aniversário e tal, não sei o quê. Parece que ele mudou de ideia, não sei. Não, um dos principais eventos da história da redenção é a encarnação de Cristo. Na verdade, o século XX passou por um período onde a realidade de Cristo se tornando homem foi negada e foi rejeitada fortemente. Então, a tradição cristã, ao celebrar o Natal, assim como faz na Páscoa com a ressurreição, ela não está apenas fazendo uma festa comemorativa. Essa é uma das festas que nos faz lembrar do ato mais amplo do amor de Deus por nós. A base de toda a nossa redenção é o fato de Cristo ter se feito carne. Então, falar do nascimento dele é negar heresias como o docetismo, que dizia que ele era só uma imagem, uma figura, não era carne de verdade. Outros como o eutiquianismo, que dizia que ele era um homem comum e que depois se tornou filho de Deus, que foi adotado. Então, existe um ponto teológico importantíssimo do qual todo o cristianismo depende. O verdadeiro Deus se tornou o verdadeiro homem. E quando nós falamos do Natal, nós estamos enfatizando este movimento divino para a nossa redenção. Na minha opinião, esse é o maior e mais insuperável de todos os mistérios. Como Deus, infinito e espírito, pode se transformar num ser humano finito e mortal. Exatamente. Mas isso aconteceu, é histórico, tem data, tem local, tem testemunhas, tem tudo. Agora, o senhor mencionou uma das vertentes heréticas que fala de Jesus ter sido um homem comum, que foi adotado por Deus. O senhor pode explicar um pouco melhor? E como é que chama a... Eutiquianismo. A ideia é de pessoa simples, era um pobre miserável que foi elevado às alturas. Existem, inclusive, seitas atualmente que trazem essa visão, que negam a divindade de Jesus. Então, o nascimento de um homem, de uma pessoa, ela é algo comum, corriqueiro. O que a Bíblia nos fala é que Deus assumiu a forma humana nascendo como menino. Então, esses homens, eles diziam que, por conta da sua
fidelidade, por conta da sua disposição de servir a Deus, Deus fez de Jesus o nosso Redentor. É mais ou menos aquilo que nós temos naquelas pessoas que comparam Jesus com Maomé, Jesus com Buda. Então, é um homem iluminado, um homem dedicado, um homem que fez um grande sacrifício. E esse sacrifício é exemplo para toda a humanidade. Isso não é cristianismo. Isso é bem menos do que o cristianismo. Então, quando nós falamos do Natal, Heber, nós estamos lembrando disso. Nós estamos falando, não é o aniversário de uma pessoa. Napoleão nasceu tal dia, né? Jesus nasceu tal dia, Buda nasceu tal dia. Nós estamos falando de uma ação incomparável que não pode ser deixada de lado por ninguém que se considera cristão. E a doutrina chama encarnação. Né? Encarnação. Então, você, meu irmão, minha irmã, não vai confundir encarnação com reencarnação ou com espiritismo, nada disso. Quando você ouvir um evangélico ou um cristão falando encarnação, ele está se referindo ao fato de que Deus, né, transformou-se num ser humano. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. É isso que nós chamamos de encarnação. Exatamente. Isso é um princípio fundamental e essa diferença, essa distinção é muito importante se fazer. Agora, reverendo, por que Deus precisava se encarnar? A questão central é que somente um de nós poderia satisfazer a justiça de Deus. Quando Adão pecou, ele trouxe o pecado para dentro do mundo. E a justiça de Deus não poderia deixar de ser cumprida. Alguém podia dizer, Deus simplesmente podia perdoar. E ele seria muito bom, muito maravilhoso. Mas, na verdade, a justiça dele não permite que ele inocente o culpado. Alguém precisava pagar. Então, como um homem gerou a culpa e o pecado, era necessário que também um homem cumprisse a justiça de Deus e pagasse por eles. Se Deus colocasse essa dívida sobre qualquer outro homem, colocaria sobre alguém que já estava condenado. Então, somente ele mesmo estava isento da culpa. Então, esse nascimento, ele é diferente até por isto. Ele é um homem nascido sem pecado e, por isso, ele pôde pagar pelo pecado dos outros. Ele não tinha pecado de si mesmo. Então, a doutrina é da substituição. Né? E a substituição precisava que houvesse alguém que assumisse o nosso lugar. E essa é a necessidade de Jesus, né? Do Filho de Deus se tornar homem. Então, era um homem que tinha que pagar, todos os homens estavam devedores, então Deus torna-se homem na pessoa de Cristo para fazer isso. E aí o seu grande amor é este, né? Porque ele paga a dívida, ele cobra a dívida, mas ele cobra de si mesmo. Uma dívida que precisava ser paga, ao invés de requerer dos homens, ele mesmo se oferece para pagar. Mas Jesus não era um homem assim, tipo especial, que não sentia dor, porque ele era Deus também, né? Não, ele era um homem muito, muito normal. Sentia fome, sentia tristeza, né? Certamente ali enfrentou as enfermidades, né? E as dores, né? Tanto físicas, né? Foi preso, foi pendurado numa cruz, né? Emocionais, né? O terror ali no Getsêmani, e espirituais, porque na cruz ele também sofre o abandono e a ira de Deus sobre nós. Né? Essa parte da ira de Deus, que ele recebe, Isaías 53, né? é um dos grandes mistérios. Né? Como é que Deus fez isso com o próprio Filho? Com o próprio Filho. Né? Então, a força, né? A grandeza do propósito de Deus para a nossa redenção. Né? Então, Isaías fala que ao Senhor agradou moê-lo.
né, e fazê-lo enfermar, né? Agora, havia ali um propósito, mostrar a glória, né? Então, é o sacrifício com um objetivo claro, né? Jesus diz que ele veio para cumprir uma missão que o Pai lhe deu, né? E no momento ali, próximo à crucificação, ele diz, né? Está chegando a hora. Eu vou pedir para que essa hora seja passada. Ele diz, foi justamente para esta hora que eu vim. Então, desde o nascimento, todo o processo é esse, né? Isso, ele assume a carne humana, a fraqueza humana, primeiro, para cumprir a lei de Deus durante a sua vida, e segundo, para pagar por aqueles que não a cumpriram na sua morte. E quando o pai o abandona, é um abandono real? Naquele momento, sim. As angústias do inferno, né, caem sobre ele. Embora é sempre interessante pensar, quando a gente fala desse estudo, é que a gente fala que no inferno não há a presença de Deus, né? Na verdade, Deus está lá no inferno castigando os homens, né? Então, é o abandono do favor, do elo de comunhão e de vínculo, né? Porque Deus estava ali em Cristo, né, punindo as transgressões dos homens, né? Quando eu fui para o seminário, alguém falou assim, eu já resolvi o problema da encarnação. Jesus era homem no corpo e Espírito Santo no espírito. Está correto isso? Chama nestorianismo. É uma heresia? Também uma heresia, né? Porque ele não seria homem de verdade. Então, há um mistério, né? E a doutrina cristã entendeu que a divindade e a humanidade, elas estão juntas, né, em Cristo e não alteradas. Então, tudo aquilo que um homem tem, ele teve. E tudo aquilo que a divindade tem, ele teve, mas esvaziou-se, né? Ou seja, ele continuava tendo as características, né, e os atributos divinos, mas ele obscurece isso, ele coloca isso em segundo plano, para enfrentar as coisas, e o texto de Lucas é bem interessante nisso, no poder do Espírito, né? Ajudado pelo Espírito Santo. Muito bom. Reverendo, então Jesus nasceu de uma virgem como um bebê. Como um bebê, certo? Uma outra questão que assim, me assombra e que o Natal evoca, né? Inclusive com as celebrações tradicionais, né? Que é a seguinte, como é que o Criador do universo se limita ao ponto de passar 9 meses no ventre de uma camponesinha criatura dele? Então, isso se chama humilhação, né? A noção, né, de que há algo mais importante para Deus do que a sua própria glória e grandeza, né? E essa glória e grandeza, ela é colocada numa criança que vai precisar ser carregada, que vai precisar ser orientada, que vai precisar ser dirigida, né? Muito interessante, Heber, o texto de Lucas registra aquela passagem de Jesus no templo, quando ele se afasta dos seus pais. Como qualquer, né, adolescente, ele né, deu dor de cabeça. Então, né, deu preocupação a eles, e os pais vão repreendê-lo, né? Ele diz, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho que estar na casa do meu pai, mas o texto termina com uma afirmação muito interessante. Linda. E ele era obediente em tudo, né? Em tudo ele era submisso a eles, né? Ou seja, ele era um adolescente com as suas próprias pernas, mas ele também, né, aprendeu a obedecer, né, e andar de acordo com a orientação dos seus pais. Bem que ele podia ter avisado a mamãe, né? Olha, sinceramente, viu? Jesus, eu vou te contar. Mas, enfim, o que me assim, assombra é exatamente isso. Todo o processo do nascimento de Jesus, que é relembrado no Natal, é um processo de humildade extrema. O local onde ele nasce, a circunstância em que ele nasce. Sim, né? Então, qual seria o mal, reverendo, de a igreja relembrar essas coisas, sim, nas celebrações tradicionais? Certo. Então, o que acontece, às vezes, nessas controvérsias, Heber? Existe uma necessidade de se apontar estas coisas,
Mas a gente tem muito medo, em primeiro lugar, dos aspectos idolátricos, né? Então, o uso de imagens, o uso de figuras, o uso de presépio, essas coisas assustam e trazem preocupação de muitas pessoas nesse primeiro quesito. Há outros, né? Mas esse quesito. Então, a comemoração tradicional do presépio, por exemplo, né? Onde você tem lá, né, o curralzinho, os animais, Maria, José, o menino, né? Então, isso traz um ar de catolicismo, né, e de idolatria que assusta a muitos, né? Na teologia reformada, inclusive, há uma discussão em torno disso, porque a Confissão de Fé de Westminster, ela fala, seguindo o segundo mandamento, fala que não se pode fazer, né, imagens da divindade, né? E a grande discussão que temos dentro da IPB e de outras igrejas, assim, mas Deus fez uma imagem de si. Nós não estamos fazendo a imagem da divindade, inventando uma imagem, né? É aquela que Deus fez. Mas é verdade, eu não sei se Jesus Cristo tinha, né, olhos azuis e cabelos lisos, né? Então, aquele bebezinho, embora não tenha assim, uma forma muito bem definida, traz uma questão. Mas eu acredito que simbolicamente existe um espaço para isso. Mas eis o receio, né? Por quê? Porque isso se mistura com adoração, isso se mistura com um tipo de desvio do coração humano para o qual nós temos que, de fato, atentar. E no caso nosso brasileiro, por questões históricas mesmo, muito sensíveis e fortes, o evangelho ele não foi recebido com tapete vermelho e banda de música, né? Ele foi muito... O evangelho se introduziu no país de uma maneira bastante difícil e dramática, inclusive usando as bordas, né? As grandes cidades estavam fechadas para os missionários, eles então trabalhavam no interior, nas fazendas, onde o fazendeiro mandava, né? e assim por diante. Tem até o JMC, são as iniciais de um padre que se converteu e que visitava as fazendas onde ele celebrava as missas para evangelizar, né? José Manuel da Conceição, exatamente. Eu tive em Brotas, visitei a igreja lá e tem um memorial com a história dele, realmente uma história, eu não conhecia, eu fiquei profundamente emocionado e emocionante. Impressionado com a vida e o testemunho do José Manuel da Conceição. Sim. Que coisa, né? É impressionante, um homem dedicado que, ao conhecer o Evangelho, dedicou o restante da sua vida para levar o Evangelho àqueles a quem ele tinha o cuidado pastoral como padre, mas agora ele tinha boa nova do Evangelho para levar aos seus ex-paroquianos. E era pelo interior, né? E nas fazendas, então, digamos assim, as autoridades, os bispos e tal, eles não tinham muito o que fazer, né? E assim o evangelho cresceu. Então, o nosso anticatolicismo, ele vem dessa origem, dessas dificuldades, né? Hoje em dia, existem muitos católicos bem parecidos com os evangélicos, mas isso é um fenômeno relativamente recente. Eu tive professores no seminário, eu estou vivo, os professores no seminário que, quando jovens, faziam culto ao ar livre e o padre mandava jogar pedra. Então, não faz tanto tempo assim que havia perseguição, né? É verdade. Então, esse sentimento, ele aparece, uma vez que a tradição cristã, né, vem da Igreja Católica. Então, em alguns momentos, essa tentativa de se afastar do catolicismo acaba falando mais alto do que alguns valores importantes, né? Então, eu não digo, Heber, que a gente tenha que fazer um presépio ou alguma coisa assim, mas os nossos hinos refletem isto, né? Então, vários hinos natalinos trazem essa figura do presépio, da encarnação, do louvor dos anjos, né? Então, existem outras maneiras de nós fazermos esta celebração e admirarmos essa humildade, né, que podemos substituir a essa questão naqueles que estão, né, que se sentem mais afetados por ela.
E a árvore de Natal? A árvore de Natal é um problema maior, né? Porque a árvore de Natal ela não tem espaço na história bíblica, né? Então, ela é um enfeite que se estabeleceu aí ao longo dos séculos, né? Até bem recentemente na tradição cristã, né, do segundo milênio, né? No primeiro milênio não se fala nada de árvore de Natal, né? Ela está ligada mais ao uso das velas e da luz ali, dos enfeites, né? Então, a ideia de que Jesus Cristo é a luz do mundo fez com que o uso de velas fosse uma celebração tradicional. E, em algum momento, a árvore ou as guirlandas serviram de suporte para essas velas, né? Então, ela está ali mesmo só para dar o lugar onde você coloca ali as luzes, as lâmpadas, né? Ou lá no passado, as velas, para lembrar da luz de Cristo. Ela não tem um lugar muito especial nas nossas celebrações, não. E por isso aí a controvérsia acaba sendo um pouco maior, né? Embora os reformados, os reformadores, né, utilizassem desse enfeite. Então, a pergunta que a gente tem que fazer da árvore é como é que você enfeita a sua casa, né? Então, as flores também do púlpito também não... certo? Não fazem parte da tradição cristã. Então, se a gente conseguir enxergar a árvore como um adorno, como um enfeite, como são as flores, por exemplo, né, eu acho que nós tiramos muito desta controvérsia. Alguém me disse, não sei aonde, que a origem da árvore de Natal é porque o pinheiro, no nosso caso é o pinheiro, mas no hemisfério norte tem outro nome lá, é a única árvore que permanece verde mesmo no inverno. Isso. E tal, né? No hemisfério norte, inclusive. No hemisfério norte. É o próprio pinheiro mesmo, né? Porque para a gente não faz muito sentido. Mas lá, né, se você quer uma árvore com alguma folha, você precisa de um pinheiro. Exato. Né? Então, é uma escolha assim, é um suporte mesmo, ela não tem importância. E seria para substituir o presépio, para não usar as imagens. Então, o pinheiro, por permanecer verde o tempo todo, apontando sempre para o céu, seria uma representação de Cristo, né? De Jesus e tal. Não precisa do presépio. E aí as velas, né, representando a luz que Jesus traz e tal. Nos cultos mais antigos e tradicionais havia um ritual, que eu não sei de onde veio, na hora da homilia, uma criança entrava com a Bíblia aberta e outra com uma vela, mostrando a palavra e a iluminação que vai... do Espírito, que vai fazer com que a palavra seja explicada. Né? Isso, então esse é um ponto importante da tradição cristã, e aí a gente pode falar desde do Antigo Testamento, né? O uso de velas para representar a luz divina é algo que a Bíblia estabelece, né? Desde lá do Pentateuco. Né? E a igreja cristã, inclusive por conta das reuniões à noite, né? Não havia luz elétrica, então a vela sempre fez parte da iluminação comum e adquiria alguns valores especiais quando se referia a Cristo, e nesse momento, né, da luz que veio ao mundo, a liturgia ela vai trazer o uso da vela para essa questão. E, novamente, aqui nós temos o problema do anticatolicismo, né? Porque, como o catolicismo usa velas à torta e à direito, né? Então a igreja evangélica, aí sim, toma uma posição bem mais forte, bem mais radical, para não confundir-se com a liturgia católica. Igreja que arma a árvore de Natal, tá certo ou tá errado? A árvore de Natal é um enfeite. Então, eu creio que cada um tem, logicamente, a sua liberdade de fazê-lo, né? Então, à medida em que nós perguntamos, a igreja se enfeita, então ela pode colocar luzes, ela pode colocar laços, ela pode colocar a árvore de Natal no meu modo de entender, tá? Como enfeite. O que eu acho que é importante cuidar, e aí eu estou falando do cuidado que nós temos lá em nossa igreja. O culto não é afetado por estes enfeites. Então, nós temos lá uma árvore de Natal no nosso salão social. No nosso pátio, ali perto do nosso jardim, nós enfeitamos ali uma árvore onde a gente lembra que é Natal, certo? É uma decoração
para este período que a gente faz. Então, eu acho que traz um peso um pouquinho maior quando você coloca dentro do templo para fazer parte do culto. Há pessoas que fazem cerimônias relacionadas à árvore, coloca ali os pedidos de oração, coloca ali, certo? Então, aí você começa a complicar a situação, certo? Então, pode ser feito de modo inocente, pode ser feito de maneira mais comprometedora do culto. Então, aí uma certa distância é segura para isso. Mas eu não vejo, exceto os problemas do coração humano, né, coisas que nos levem a problematizar muito mais do que isto. Como é que o irmão viu, assim, quando começaram os questionamentos sobre as celebrações tradicionais de Natal, a associação dessa festa com o paganismo, inclusive com a árvore seria um reduto de demônios e tudo? Sim. Isso é uma coisa muito curiosa, Heber, porque existem duas maneiras de você ver esse movimento. Então, a pesquisa e o estudo mostra que isso é verdade, né? Existe essa correlação. Os primeiros cristãos que fizeram esse movimento, eles queriam afirmar o domínio de Deus sobre estas coisas. E num movimento que hoje a gente chama de contextualização, mas lá no passado se chamou de cristianização. Tá? Daí vem, por exemplo, a questão da data, né? E vem desse movimento. Né? Para outros, esse movimento é um movimento de deturpação, uma forma de atrair aqueles que não estavam comprometidos com o Evangelho. Então, eles não se sentiriam tão desconfortáveis na igreja porque eles veriam as mesmas cerimônias, as mesmas passagens. É muito difícil a gente discernir o que é que aqueles cristãos tinham em mente. Me parece, eu tenho, pelo menos a minha visão, que a primeira questão ela é mais relevante. Que eles estavam afirmando que aquilo que se atribuía aos deuses pertencia a Cristo. Me parece ser esta a questão. Então, isso olhando lá para trás. Quando a gente traz para hoje, exceto a informação que de alguma forma possa nos constranger, eu não vejo essa vinculação. Né? Talvez hoje a gente teria maior discussão, né? E até onde eu sei não está tão presente aí a questão do Papai Noel. Sim, aí não tem nem o que falar. Né? Então, acho que aí a gente teria alguma coisa naquele estilo ali, né? Ou seja, a forma de celebrar o Natal hoje, falando de um Papai Noel, pode ser cristianizada? Né? Então, se estivéssemos discutindo isso, eu diria, é melhor não ir por este caminho. Certo? Aí não. Né? Mas esse restante, eu não vejo como associar essas coisas, certo? Exceto por uma memória muito longínqua que não tem mais efeito sobre nós. Então, reverendo, mas a questão é que quando essas contestações começaram a brotar no seio da igreja, foi um momento em que, logo depois em que nós permitimos um certo misticismo tomando conta da fé comum, da fé dos leigos, né? Sempre começa com os leigos, né? Enfim. Um misticismo de que ordem? Eu mesmo fui aluno da doutora Neuza Itioca, eu fiz o curso com ela foi minha professora. Então, o que eu estou dizendo é porque eu ouvi dizer, né, em sala de aula, além dos livros dela, né, que os demônios ocupam espaços em coisas, né, coisas ligadas ao paganismo, ao ocultismo, mesmo que você ignore isso. Né? Então, por exemplo, se a árvore de Natal ou algum símbolo de Natal, como a data, por exemplo, né, escolhida, tinha alguma vinculação com os cultos pagãos, os demônios têm direito, ela diz isso,
eles têm direito de ocupar esse espaço e Deus respeita esse direito. Tá. Né? Ela fala isso. A menos que, note, um cristão humano, um de nós, vá lá, desmascare os demônios e os expulse em nome de Jesus. Só nós podemos fazer isso. Os anjos não fazem, Deus não faz, Jesus não faz. Essa é uma tarefa nossa. E daí que veio a coisa da batalha espiritual e tudo mais. Sim. Tá. Veja só, a gente tem negado e contestado essa tese de maneira bem veemente. Por quê? Porque a afirmação bíblica é que na cruz, Cristo expôs todos os principados e potestades. Colossenses 2,15. Certo? Então, assim, ou ele conquistou ou ele não conquistou. Certo? Então, nesse aspecto de como se efetiva a vitória de Cristo sobre Satanás, certo? Isso, biblicamente, está relacionado à obra de Cristo, da qual nós somos aqueles que se beneficiam. Então, eu tenho dificuldade de entender que os demônios ocupam objetos. A Bíblia sempre diz que ele ocupa pessoas, certo? Então, bichos também, né? Os porcos lá. Os porcos lá, Jesus, mas foi Jesus que mandou, certo? Foi, né? foi. Porque ele estava numa pessoa, né? Ele estava numa pessoa. Isso. Então, essa é uma doutrina estranha. Né? Existem, sim, objetos santificados, objetos consagrados, tanto a Deus quanto a demônios, a gente sabe, mas essa ideia de ocupação bíblica, a Bíblia fala de pessoas. Né? Mas, além dessa nuance, a questão é, uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, esse domínio e esse espaço foi retirado. É o próprio conceito da luz que resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem contra elas. Então, a presença de um cristão, seja qual for a situação demoníaca que esteja em questão, ela é suficiente para que Satanás não tenha autoridade. Né? Então, quando a gente estabelece que Satanás tem algum direito, eu estou desfazendo uma informação bíblica que agora o reino passou ao Filho. Tá? O que está em disputa? Os homens, as nações. Certo? E aí sim, o movimento de batalha espiritual, ele lembrou de uma questão, embora por um lugar meio enviesado, né, de que o evangelho precisa avançar nos locais e conquistar todo mundo. A discussão é como isso acontece. Né? E, na minha visão, isso acontece pela pregação do evangelho. Tem que ser. Né? Pela plantação de igrejas. Né? E aí sim, pessoas vão sendo libertadas de Satanás por meio daquilo que o evangelho traz. Acho que um dos grandes problemas que... É o tal negócio, né? A pregação e a crença popular na soberania de Deus, ela sofreu um abalo muito grande na virada do século e nesses 20 anos. É bem assim, estranho, né? que um cristão tradicional, que deveria conhecer as doutrinas, né? Admita a ideia, eu já vi presbíteros dizendo isso, né? Que o diabo ocupa espaços, ocupa coisas ligadas ao culto. Não, aí não dá, né? Não dá, né? Tem dó. Isso. Agora, por outro lado, Heber, né, a gente tem que lembrar também que ele está em redor. Ao redor, tudo bem. Ele está, né? Quem possa tragar. Buscando quem possa tragar, certo? Ele está aqui tentando, né? Certo? Os demônios estão em toda parte tentando, colocando tropeços aos filhos dos homens, né? Então, nós temos que estar atentos às suas armas e armados munidos da armadura de Deus o tempo todo. Né? E não em determinados lugares ou em determinadas situações. Né? Esse é o modo normal de viver no crente, e esse modo normal de viver é a justiça, a verdade, a fé, a oração. Esses são os elementos que devemos constantemente levar. Então, eu vou aproveitar para fazer um alerta. Eu tenho feito isso ao longo dos 20 e tantos anos que a gente está aqui, né? Existe uma prática
Na igreja neopentecostal isso não acontece. Acontece nas igrejas históricas, porque o pastor é bonzinho. Sabe que na igreja neopentecostal o pastor não é bonzinho, não. Lá ele tem mão forte e braço estendido. Lá ele realmente é o pastor. Nas igrejas históricas, presbiteriana, batista, talvez a metodista, houve um período em que era muito comum você ter pessoas que eram convidadas para fazer uma série de palestras sobre alguma coisa, né? Por exemplo, mensagem subliminar, coisas assim. E batalha espiritual, nova era, então foi uma febre. Então eles iam lá, passavam uma semana, faziam projeções, vendiam apostila, eles viviam disso, certo? E espalhando essas ideias que depois só vieram trazer problema, né? Porque não tem amparo doutrinário. Né? E o que acontecia? Os pastores mais espertos, mais acesos, eles diziam, não, aqui não vai ter. Mas o membro vai na igreja do vizinho, né? E depois fica, não deixa o pastor saber porque ele é contra. Não sei. Reverendo. É verdade, né? É verdade, né? A falta de atenção à liderança espiritual, né? E é engraçado que isso, né, pro lado errado, isso funciona, né? Quando você tem um falso profeta, as pessoas vão atrás e obedecem tudo, né? Mas quando tá ali alguém zelando para te orientar espiritualmente, as pessoas fazem oposição. É terrível mesmo, e ficam fazendo secretamente e tal. Como se o pastor fosse um inimigo. Né? É verdade. Reverendo, quando que a gente vai acabar com isso? O coração do homem é difícil, é enganoso, né? Mas é o trabalho de mostrar pelo amor, né, Heber, que não, mas às nós vezes estamos... precisa dar umas cajadadas. Aqui é uma igreja neopentecostal, eu estou há 25 anos aqui, então eu aprendi algumas coisas, né? O pastor neopentecostal, ele sabe tudo que acontece no rebanho dele. E se alguém vem com alguma coisinha, às vezes até boa, de novidade, isso é fogo estranho. Isso é fogo estranho, Deus não aceita, tal. E ninguém vai atrás de fogo estranho, não. Se quiser ir, vai e fique por lá. É assim, né, Reverendo? É verdade, né? Isso, você tem uma uniformidade maior, né? Então, de fato, esse zelo, né, do crescimento e do pastoreio é uma coisa que precisamos aprender. Eu acredito que os batistas, embora esse problema exista, eles têm uma vantagem porque os pastores ficam longa data nas igrejas, né? Então, o vínculo se torna mais firme. As igrejas presbiterianas, elas tiveram essa prática de muita troca de pastores. Eu acho que, nesse aspecto, isso também contribui para a falta de unidade, né, de vínculo entre o pastor e o rebanho, né? Agora, voltando a falar do Natal, uma das coisas que mais me emociona no Natal são os hinos, os hinos tradicionais, né? Porque eles, me parecem, são bastante ricos de teologia, não é isso? Sim. A tradição, ela tem muito disto, né? Embora ela possa trazer algumas coisas que nos fazem estranhar, ou elas tenham alguns fundamentos que sejam dignos aí de revisão, mas ela acumula a fé, ela acumula a leitura, a inspiração, né? Os hinos tradicionais, eles têm um benefício que é a perdurar. Ou seja, eles estão aí porque foram marcantes e continuam marcantes. Eu não tenho dúvida de que os novos cânticos, podem também alcançar essa condição, e há muitos cânticos maravilhosos feitos agora, né? Mas eles precisam ainda se provar duradouros, né? Que ficam guardados no coração do povo de Deus, né? E não apenas a emoção de cantar naquele momento, né? Mas a música, ela tem esse poder de fixar doutrinas, né? O bem utilizada, ela é um recurso importantíssimo para a fé, tanto que a Bíblia tem um livro inteiro de teologia feita em cânticos, né? O livro de Salmos, né? Tanto que Apocalipse registra, né,
a cada momento, hinos e momentos de louvor, de glorificação. Então, veja como o Natal evoca todas essas coisas tão ricas, né? E nos colocam essas coisas em evidência. O meu hino predileto de Natal é Noite Santa. Uhum. Um arranjo que lá na Igreja Presbiteriana Independente de Ipiranga foi feito com um conjunto masculino chamado Dos Peregrinos. Fizeram um arranjo diferente desse hino, né? mais ritmado. É maravilhoso, é demais. E de fato, a ideia de um instante augusto é esse, né? Em que, né, Deus se insere na nossa história para nunca mais sair dela. É algo extraordinário. É verdade. E agora uma coisa interessante, né? Eu gosto muito daquele Mal Supõe Aquela Gente, né? Nem fale. Mas veja, né, o hino Noite Santa, ele expressa para nós uma beleza que talvez não tenha sido vista naquele momento, né? As pessoas indo e voltando, aquela cidade cheia de gente, né? Os pastores passando pelo meio do caminho, gritando alguma coisa, né? Mas algo tão sublime, tão especial está acontecendo que nós hoje conseguimos enxergar, hoje nós conseguimos registrar, né? E a adoração cristã traz isso à tona, né? Por isso que eu disse no início, Heber, ok, a gente pode até discutir a data, mas eu não posso deixar de cantar, né, um hino como este, né? Mensagens como essas precisam ter algum lugar na nossa liturgia, né? E aí eu não vejo lugar melhor do que essa época que estamos vivendo. Pois é, né? E engraçado que o espírito, fala espírito natal, né? Ele contagia as pessoas, mesmo as não cristãs, não é? Sim, isso. E, na verdade, acho que essa nossa discussão é importante porque cada vez menos o Natal vai fazendo esse impacto. E eu acho que um pouco disso é por conta aí da mídia e da comercialização, né, que roubou esse espírito. Esse ano a gente tem, né, um adicional, que é os jogos de futebol, né, que, né, fez com que até o comércio tivesse aí reclamações, né? Mas se a igreja afirmar, se a igreja se posicionar na data, se a igreja ir aos seus amigos e vizinhos dizer, olha, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, ela vai causar um impacto importante. Né? E a gente precisa ter esse esforço para que a mensagem de Natal alcance o coração dessas pessoas que estão aí correndo atrás das compras ou, né, preocupadas com outras questões de final de ano. Lembrando, né, retomando a questão mais importante. Aliás, eu estou esquecendo de falar uma coisa muito... Eu estou falando Natal. Olha, você que é telespectador aqui da RIT, presta atenção, vou pedir a chamada do nosso especial de Natal. Já estava esquecendo, vai lá. Este ano estamos preparando um espetáculo para toda a família, com ensinamentos para toda a vida. A decisão. Quem decide se o seu Natal será o mesmo é você. Não perca! Especial de Natal na RIT. Dia 24, às 10 da noite. Amanhã, às 10 da noite, você tem o especial de Natal da RIT. Olha, vale a pena. Você vai gostar. Vai gostar. É coisa boa, hein? Que vai agradar tanto a antiga geração, com a minha, né? Quanto a nova geração também. Você viu aí pela chamada. Como que a igreja deve celebrar o Natal, reverendo? Eu acredito que o Natal ele precisa ser marcado pela ênfase do significado teológico, ou seja, lembrar esse movimento de Deus se tornando homem para a nossa redenção. Então, é um momento de reforçar essa importante doutrina e esse mistério que demanda a nossa fé. É necessário, então, celebrar com gratidão, ou seja, entendendo o que foi feito, o louvor, a adoração, a gratidão a Deus por isso
é certamente a reação, essa é a reação dos pastores, essa é a reação dos sábios diante de Jesus, e a proclamação, porque eles saíram contando, todos aqueles que encontravam com o menino contavam, eu encontrei aquele que tem a redenção de Israel. Então, à medida em que nós temos um momento em que o nosso país, né, pensando no nosso contexto brasileiro, ele reconhece o evento, a igreja tem a oportunidade de se valer desse movimento e, tanto internamente, para o fortalecimento da sua fé, quanto externamente, fazer com que a mensagem salvadora do Natal alcance as pessoas. O senhor é a favor do calendário litúrgico? A adoção do calendário litúrgico? O calendário litúrgico, ele tem muitos benefícios, mas eu tenho dificuldade de adotá-lo, né? Até pelo nosso contexto de igreja e as recomendações que ele tem. Então, eu acredito que, e eu tenho usado isso, algumas passagens do calendário podem ser úteis. Eu procuro ficar mais com as datas bíblicas, né? Então, nós temos a Páscoa, nós temos o Pentecostes, são datas firmes, fixas, sem polêmica, né? E nós temos esse período de Natal, né? Do Advento, que são os 4 domingos de preparação do Natal. Então, eu basicamente tenho utilizado apenas essas partes do calendário, cores, né? Não, sem as cores e sem os outros adereços, né? Embora eu acho isso bastante rico, mas nós não temos contexto, né? Eles não significam para nós isso, né? A mudança de cores, o uso desses movimentos, eles não têm significado para nós, né? E aí a gente corre o risco de fazer apenas por modismo, apenas por alguma coisa externa, né? E aí não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, uma vez me falaram assim, o calendário litúrgico ajuda o pastor a não ficar pregando assim, sem um alvo, né? E a variar os temas, né? Sim. A adoção, eu conheço algumas pessoas que adotam, tem as suas vantagens, seus benefícios, né? O que a gente não pode imaginar é que a gente vai usar o calendário litúrgico para toda a vida, né? Mesmo na Inglaterra, onde havia ali o livro comum de oração, né? Ele mudava de 3 em 3 anos, né? Ele recebia revisões e mudanças, né? Mas é um outro contexto, um contexto onde havia uma liderança central, a mesma mensagem em todas as igrejas. Eu acho que esse não é o nosso contexto evangélico, né? E então existe uma marcação do ano. Essa marcação tem algum benefício, mas entre outras formas de você organizar o ano da igreja. Porque até lá tem o tempo comum também, né? Isso. Que aí você pode usar, né, como preferir. E a cantata? A cantata é sempre uma crise, né? Sempre uma crise. Como é que eu resolvi a questão da cantata na minha mente, no meu coração? Não vou tirar a pregação, certo? Ou seja, cantar hinos de louvor a Deus no culto faz parte da celebração do Natal. A preparação de irmãos para apresentar o seu louvor no culto faz parte da celebração do Natal. O que talvez não faça parte, né, é a gente cancelar o culto para ter a cantata, né? Então, eu tenho procurado orientar a igreja nessas celebrações musicais, nas cantatas, a lembrar-se que ela é parte de uma liturgia. Nós cantamos 2 hinos, 3 hinos a cada culto, vai ter um culto que a gente vai cantar 7 hinos, né? Mas a estrutura do culto e o propósito do culto não muda. É muito arriscado sempre, e aí por isso o cuidado pastoral, de não se tornar uma apresentação, né? Eu vira, certo? Então é preciso que o pastor tem que ter ali, né, o esforço de conduzir aquele momento litúrgico, de fato, para o propósito do louvor e do ensino, né, para que não se torne apenas uma apresentação. O risco é grande, é verdade.
Uma das coisas que eu tenho visto, né, no começo eu gostava bastante, mas depois eu fui percebendo as cantatas se tornaram um produto, né? Que tem gente que fabrica as cantatas para poder vender e tal. Lógico que não aqui, né? No exterior, aí tem que traduzir e tudo mais. Perdeu, assim, porque é legal você ter uma apresentação musical com uma mensagem diferenciada, né? Que é cantada e tal. Mas todo ano tem que ter uma nova, é complicado, né? Isso é uma coisa interessante da nossa incoerência, né? Porque a gente todo ano quer ter uma cantata, certo? Mas todo ano tem que ser uma coisa nova. Então, assim... Sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto, né? Então, assim, se quisermos ter todo ano, cantamos a mesma todo ano, como fazemos com os hinos todos os anos, nós cantamos os mesmos hinos. A nossa riquíssima, né? É realmente belíssima. Fora o fato, né? O Reverendo Faustini citava lá um teólogo, nas aulas dele, dizendo que quando o diabo foi expulso do céu, caiu na galeria do coro. Para preparar a cantata, dá uma confusão. Dá ou não dá? É trabalho. Mas, assim, eu acho que é um movimento importante, se bem utilizado, para envolver as pessoas no propósito de adoração. Se o propósito é a apresentação, é esforço jogado fora, né? E então o cuidado de lembrar-se disto. Então eu acredito que enquanto há o movimento de preparo do coro, muitas igrejas já não têm mais, já não conseguem mais ter esse tipo de movimento. A vida é muito corrida, ninguém consegue mais ensaiar. Isso, mas assim, a cantata, a música em si, ela pode ter muitas condições, mas o esforço e o empenho de estar ali se preparando para cultuar, isso para mim é insubstituível. Sem dúvida. Né? Então, quando eu vejo um grupo de irmãos que estão ali dispostos a perder, né, tardes, noites, né, se esforçar, aperfeiçoar para participar do culto, eu acho que aqui nós temos uma coisa preciosa que precisa ser preservada. Não, com certeza. Lá no Moinho Velho, nós fizemos várias cantatas e com conversões. Uhum. E, inclusive, pessoas que não eram da fé, que queriam cantar, se converteram no processo de aprender os hinos e tudo. Então, é realmente uma ferramenta belíssima. Isso. E aí é o ponto da festa, né? Certo? Ou seja, é um momento especial de convidar amigos, família, certo? Tem ali uma apresentação diferente que é mais agradável, né? Sem deixar de ser fiel e verdadeira. Então, a festa tem a sua importância, né? Se o senhor pudesse escolher a data do Natal, o senhor tem alguma? Para mim, o 25 está muito bom, né? Tá bom, né? Tá bom. O fato é, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, que é uma polêmica interessante. Pela descrição bíblica, o nascimento de Jesus foi no período próximo da Páscoa. Os pastores estavam no campo, então não era inverno, né? Em Israel faz frio, né? Então, para estar no campo com as ovelhas, é preciso ter um tempo de verão, um tempo mais de calor, como é o nosso aqui no Brasil, né? Mas nós estamos falando do hemisfério norte, que né? Deus é brasileiro. Né? Nós estamos falando do hemisfério norte. Então, essa data, certamente, ela não é, do ponto de vista da própria descrição bíblica, a melhor. Tá? Por que ela surgiu? Ela surgiu naquela questão do simbolismo, né? Na organização astronômica, né? Que a Páscoa também tem, né? A primeira lua cheia, né? do hemisfério norte. O tempo em que o Sol, né? ele declina, a noite mais longa, e onde o dia é o mais curto, né? A partir desse dia, o Sol volta a subir no horizonte e os dias passam a ser mais longos. Era um dia dedicado ao Sol, é verdade. Né? Mas os cristãos tinham uma base que era: Jesus Cristo é o Sol da justiça. Então, entra naquela polêmica, né? O dia de adoração do Sol, certo? Deve ser combatido com a mensagem de que Jesus é o Sol da justiça? Uhum. Se você concordar,
Então, é mais ou menos 25 de dezembro. Os calendários mudaram um pouquinho, mas ficou mais ou menos por essa data. Se você entende que a gente não deve nem chegar perto dessa relação, então uma outra data deveria ser use outra data. Né? Mas use outra data. Use outra data. O que não pode é deixar de celebrar o maior de todos os acontecimentos. Aí alguém fala assim, não, o maior de todos os acontecimentos foi a morte e a ressurreição de Jesus. Ué, se ele não tivesse nascido, Exatamente. Como é que ele ia morrer? Exatamente. Né? Tudo então, depende desse momento. A inserção de Deus na história humana é, para mim, o maior de todos os eventos. O restante é decorrência. Né? Ele veio para isso. É isso. Bom, gente, é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês as fotos dos nossos telespectadores que estão concorrendo aos nossos brindes. Você quer participar? É muito fácil. Você pega agora o teu celular, bate uma foto durante a exibição do programa, né? Mostra você e o programa e manda para nós, especialmente pelo Instagram, tá bom? Instagram é @programa Vejam Só, ou se quiser pode mandar pelo Facebook também. Tá aí os contatos para você. Se você é que nem eu, né, não sabe fazer isso, chama teu neto, tua neta, que ele vai fazer isso em 30 segundos. Você vai ver, é um negócio impressionante. Né? Eu também não sei fazer, tá bom? Mas já a gente vai ver isso. E eu queria que você anotasse um telefone aí, o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Você não vai ligar agora, não tem ninguém lá, né? Mas na segunda-feira, depois dos feriados, você liga no horário comercial e fala... olha, eu vi o Weber falando sobre os cursos que a Agrade tem, inclusive o curso à distância, diz onde você mora, eles vão te oferecer todas as opções. A Agrade tem um número bastante relevante de cursos, inclusive presenciais em alguns lugares muito úteis, por exemplo, da administração eclesiástica. Né? Agora, o carro-chefe mesmo da Agrade é o curso bíblico, oferecido em EAD, ensino à distância, e onde quer que você esteja, você vai poder fazer 3 níveis de curso, né? E você vai ficar muito feliz em conhecer cada vez melhor a palavra de Deus. O objetivo da Grade é sempre aperfeiçoar aquilo que Deus te deu como talento para que você possa servir melhor ao Senhor até o dia da sua volta, tá bom? Aproveita e entra no site da nossa emissora. Lá você tem caminhos para falar conosco, mandar sugestões, fazer críticas, etc. Né? O site da HIT TV, tá bom? Vai pôr no ar aí o site da HIT? Olha lá, tá aí, para você. hittv.com.br. Tá bonito o site, viu? A gente volta já com as fotos e o desfecho do programa. Muito legal. Vamos ver quem é que está assistindo a gente. Lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, temos Zidelmir Bastos. Zidelmir Bastos está aí, ó. Faz que nem ele. Bate a foto junto com a exibição do programa, o Zeca lá atrás, né? E manda para nós. Zidelmir, grande abraço para você. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Ficou bacana a sua foto, viu? O Zidelmir é fotogênico. Né? E continuamos no Rio de Janeiro, agora em Vila Isabel, a Ganira Clímaco é nossa telespectadora, essa moça aí, muito bonita. Sou eu que tô lá? Nossa, como eu tô feio, né? Mas sou eu, sim. Inclusive, usando o mesmo paletó aqui agora, só que foi na época que eu tava de barba, né? Então, aí eu consegui a promessa, tive que pagar a promessa e tirei a barba. Não, tá bom. Ganira, um ósculo santo para você, Deus te abençoe, a todo o povo de Vila Isabel. E aqui em Budas Artes, um município pertinho da capital paulista, muito famoso, né, por causa dos artistas, o Patrick Gustavo Luz é nosso telespectador. Deus abençoe você, Patrick.
E parabéns aí por morar em Embu. Provavelmente ele é um artista também, um artesão, né? Boa sorte para você no dia do sorteio, tá bom? Vamos lá. Nós temos 4 comentários de telespectadores que fizeram a respeito da enquete. A enquete, põe no ar a enquete, por favor, Angélica, para as respostas fazerem sentido. Você é a favor das celebrações de Natal tradicionais feitas nas igrejas? Então, o Carlos Alberto disse assim: e sempre foi uma comemoração pagã e totalmente voltada para o comércio. Não é exagerado isso aqui? Nas igrejas, não, né? Nas igrejas existe essa disputa, né? Mas as igrejas têm, na sua grande maioria, feito, né, o trabalho de lembrar a verdadeira mensagem, né, e firmar, inclusive, combate a essa questão. A hora que a igreja deixar de se posicionar, aí vai virar, né? Vai virar uma festa, de fato, totalmente dissociada da fé cristã. Falar nisso, o senhor dá presente? Na situação econômica, sim, dou presente, mas não como antigamente, né? Hoje, economicamente, já está mais difícil. Então, tem aquele amigo secreto, né, os presentes selecionados, fácil, né? É mais fácil. Porque dá presente para todo mundo. Para todo mundo. Eu passei por isso também. É complicado. É complicado. É o amigo secreto, que é uma coisa que nasceu na igreja, né? Amigo de oração. Amigo de oração, isso, né? Então, como eu só tenho filhos, não tenho os netos, imagina que quando eu tiver netos, eu vou ter que voltar a essa prática dos presentes para todos. Eu já tenho 2. O irmão vai sofrer. Beta Salim, o comentário é o seguinte: sim, desde que ensine o verdadeiro significado do Natal. Ele é a favor, mas desde que ensine o verdadeiro significado do Natal. Teve um Natal lá no Moinho Velho que a diretora do departamento infantil, tudo bem, ela era polêmica mesmo, ela gostava de polemizar. Chegou para mim: ô reverendo, posso fazer uma festinha de Natal, né? Uma peça, né? Com o Papai Noel e os duendes. No auge do negócio da batalha espiritual. Tinha um presbítero lá que era totalmente contra tudo, né? De árvore, Natal, etc. E falei: você tá doida? E ela fez. E ela fez? Fez, é rebelde. Né? Fez. Até que ficou bonitinho os duendezinhos lá. Ai, terrível. O terceiro comentário não tem o nome da pessoa. A pessoa diz apenas o seguinte: sim, desde que seja cristocêntrica. Ela falou, portanto, que seja cristocêntrica, mas quis dizer, né? Desde que a festa seja cristocêntrica. E tem que ser. O Natal, se não for cristocêntrico, então não é Natal. Não é Natal. Não é, né? E o quarto comentário é a favor, mas sem árvores. Sem árvores. Sem árvores. E o presépio, pode? Tá aí a pergunta, né? Muito bom. Vamos ver o resultado da enquete? Você é a favor das celebrações de Natal tradicionais feitas nas igrejas? Vamos ver quantos responderam que sim. 54%. E o restante, 46%, responderam que não. Quase que um empate aí, né? Tá dividido aí, quase meio a meio. Tá bom. Eu quero agradecer de coração ao espaço e ao tempo que o reverendo doutor Dario de Araújo Cardoso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos deu, e a aula que ele, mais uma vez, com toda a sua paciência, nos trouxe aqui. Que você tenha um excelente Natal, e para você, para todos os seus, e que o Espírito, o verdadeiro Espírito de Natal, guie os nossos corações nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa, né? De animosidade, de falta de esperança, de falta de perspectiva, confrontações. Que o Espírito de Jesus, que trouxe a paz, o príncipe da paz, possa estar a paz no nosso país, iluminar as nossas autoridades todas, da direita e da esquerda, começando pela da nossa igreja, tá bom? Um ósculo santo, que Deus abençoe você.